Olá, queridos, estamos começando mais um Conexão no dia de hoje para abençoar você e trazer uma palavra e algumas reflexões também importantes sobre medo. Hoje vamos falar sobre esse assunto aqui, sobre medo no Conexão, e eu tenho certeza que isso vai lhe ajudar, eu creio que isso vai lhe ajudar bastante. Para falar sobre esse assunto, hoje nós estamos aqui com o nosso pastor da nossa igreja de Curicica, pastor Carlos Magno. Pastor Carlos Magno, seja bem-vindo em nome de Jesus. Obrigado pelo convite. O pastor daqui a pouco vai se apresentar, já estou dando spoiler aqui da pastora que está aqui. Agradeço também a toda a equipe, tá, que ligou, que chamou. Glória a Deus. Boa equipe. Amém. Também estamos aqui com a pastora Sandra, da nossa igreja de Coelho Neto. Esse Coelho é neto, é filho, é neto mesmo? Ô, pastor, é uma terra de bênção. A terra de milagres. Glória a Deus. Seja bem-vindo ao Conexão. Muito obrigada, pastor. Olha, eu fico muito agradecida pelo convite, né? De hoje estar partilhando aqui dessa oportunidade da gente falar desse tema aqui que... É uma palavra só, né, Opa! pastores? Mas é uma palavra que ela abrange muita coisa, né? Porque tem um medo interno, tem um medo externo, tem um medo real, tem um medo fictício, pessoas que têm medo do nada, como essas crises de ansiedade que às vezes as pessoas têm. Então a gente vê que é um assunto que parece pouco, mas é amplo, na verdade, né? Bom, a gente vai falar mais sobre isso, aqui estão os nossos convidados, nós vamos falar mais sobre esse assunto, mas antes, até para a gente discutir melhor esse assunto, nós vamos a um jornalismo e você vai ficar um pouco mais inteirado sobre esse assunto no nome de Jesus. A gente vai ver esse jornalismo, a gente volta então para discorrer um pouco mais sobre esse assunto, o medo, que é o nosso tema de hoje, o tema do Conexão. Vamos ver esse jornalismo então. Pupilas dilatadas, mãos suadas, sensação de frio na barriga. Essas são manifestações orgânicas típicas do medo. Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, feita no último trimestre de 2021, revela que mais da metade de brasileiros se sentem inseguros de andar sozinhos à noite nas ruas. Em 2015, o jornal britânico Sunday Times realizou um estudo sobre o medo das pessoas de falar em público. Esse temor é maior do que os problemas financeiros, doenças e morte. Dos 3.000 entrevistados no Reino Unido, 41% responderam que o medo que os paralisa é o de falar em público. Medo, um sentimento ruim ou algo necessário para sobreviver? Medo, ruim ou necessário para sobreviver? Pastores, ele falou ali algo interessante, né? Quer dizer, esse medo que provém de ansiedade, uma coisa interna que geralmente não tem motivos, né? A pessoa entra numa crise de ansiedade e de repente ela tem medo de falar, medo de sair, de estar em lugares. Ele falou também de um medo de falar em público. Eu vou confessar para vocês, eu como pastor, no início para mim foi muito difícil, porque eu sempre fui muito tímido, né? Aí o altar foi me tirando essa timidez aos poucos, né? Mas eu sempre fui muito tímido. A minha primeira reunião, por exemplo, eu tremia, eu passava mal. A própria uma senhora, uma vez, no final do culto, ela até falou comigo, falou assim, pastor, o senhor está passando mal? Na verdade, na minha primeira reunião só tinha umas 5 pessoas. Hoje a gente já prega para bastante gente. Mas esse medo, ele é real, ele é interno, né? Mas ele é real, né? Não, ele existe, sem dúvida alguma. E a ansiedade, ela vai galgando e vai chegando no estágio da pessoa realmente sentir um medo, né? Sentir um pânico, um pavor, um terror. E às vezes de coisas que ela não sabe nem dizer o que é, a coisa externa, coisa interna. Como o senhor disse, existem coisas externas que a gente está vendo, né? Se eu ver um leão aqui, eu vou ficar apavorado. Sim. Ai, meu Deus, o leão entrou aqui no estúdio, né? Mas existem coisas que é dentro da pessoa, né? É interno. É interno. Esses medos internos talvez sejam os piores, né? Porque, assim, pastora Sandra, a gente tem medo, né? Daquilo que vê, como o pastor Carlos Magno falou. Você viu e você, logicamente, entrou um leão aqui, eu acho que todo mundo sai correndo, né? A não ser que seja o leão da tribo de Judá. Aí a gente fica com ele aqui. Né? Agora, quando você tem eu fui viciado, então tinha depressão, né? Tive ansiedade, tinha depressão. Eu entrava, por exemplo, eu lembro de uma vez que eu entrei numa van para ir para determinado lugar e eu não andei nem 100 metros. Eu comecei a ter um medo lá dentro, mas não tinha nada ali para ter medo.
E tive que sair da van e passei mal pra caramba naquele dia, aliás. Aliás, isso acontecia bastante comigo na época, né? Então é uma coisa que quem está perto da gente, quem está junto a nós, a pessoa até critica, questiona, ela não entende. Por que ele está assim? Medo de quê? Mas é muito forte esse negócio. São estágios, né, pastor? São estágios. São estágios que vai galgando. Existem tratamentos que ajudam, sem dúvida alguma. E aí, quando você não conhece a fé, fica pior. Mas quando você conhece a fé, melhora, né? Melhora. E eu acredito, sabe, pastor, que o medo ele acaba trazendo um desequilíbrio, né? Ele desestabiliza qualquer pessoa. O senhor falava aqui do início do ministério e eu posso compartilhar com vocês aqui uma experiência que eu tive ainda na pré-adolescência. Eu era uma menina muito travada. E um pastor muito antigo nosso, hoje já está na glória de Deus, pastor Amaro, inclusive foi pastor lá da igreja de Bangu. Sim. E ele me fez um convite no Dia das Mães para eu poder cantar um louvor. A senhora era adolescente, né? Eu era pré-adolescente, pastor, misericórdia. Deus, olha, que coisa terrível. Eu ensaiei, decorei toda a letra e chegando ali, na hora de se apresentar, o microfone, ele era um material diferente, né? Sim. E eu suava tanto nas mãos, eu suei tanto, mas tanto, que eu levei um choque. Olha. Eu levei um choque, o microfone caiu no chão e aí ele tentando me encorajar. Não, Sandra, mas você vai louvar, você cantou tão bem, só consegui cantar. Eu entrei dentro da salinha de som. Cantou escondido. Fiquei ali, cantei escondido. Mas aqueles programas do Silvio Santos, né? Agora você vê a situação. Então, a grande realidade é que o medo, ele desequilibra, né? E hoje eu ter a oportunidade de estar pregando para pessoas, falando com pessoas, é uma coisa assim, ele existe, porém, tem como a gente... É vencido mais facilmente, né? É vencido, assim. pastor. A história do medo, ela, no nosso caso, que somos pregadores, a história do medo, ela remonta lá no princípio, né? Porque se você for ler Gênesis no início, o Adão, a Eva, eles desobedecem a Deus. E quando o Senhor vem ao entardecer para falar com eles, a Bíblia fala que ele tem medo. Ele fala, não, eu estava com medo porque nós estávamos nus, então ficamos com medo. E aí, esse medo de Adão seria um medo assim... talvez mais no lado do sentido de temor de Deus mesmo, né? Que Deus estava ali e ele entendeu que ele tinha desobedecido. Mas a história do medo, então, é longa, né? Você sempre esteve no meio do ser humano, eu acho. Né? Várias partes da Bíblia Sagrada falam, né? Não é uma coisa recente, né? Sim. Talvez está sendo muito falado, né? Nós vamos tocar daqui a pouco nesse assunto da pandemia. Isso aí, o medo foi lá em cima. Foi lá no pico, Foi né? lá no pico. Assim, a história... ela mostra isso pra gente, né? Que o medo é antigo, é coisa antiga, sempre teve o medo do fogo. Quando, né, o homem descobriu o fogo e teve aquele medo até descobrir que podia ser uma coisa boa. E você vê que está no ser humano, né? É inerente nosso. Só que a Bíblia, ela exorta a gente a cuidar desse sentimento, até porque, pastora, pelo que a senhora falou, né? O medo, ele desestabiliza a nossa mente, nossos pensamentos, faz a gente agir errado. A gente vai falar muito sobre esses assuntos, mas o medo traz isso aí. Né? Deixa eu falar um assunto com vocês, que é um assunto que a gente ouviu falar pouco, no termo técnico, né? Mas a gente ouviu falar muito até nos últimos dias, a gente ouviu falar muito, inclusive na pandemia também, mas não com esse termo aqui. Eclesiofobia, o medo da igreja. O senhor falou até assim, eu nunca ouvi falar de eclesiofobia, né? Porque é o termo técnico, eclesiofobia. Mas a gente ouviu falar muito sobre isso, principalmente na pandemia, quando as pessoas mandaram fechar a igreja, como a gente via claramente um tipo de perseguição em relação à igreja. A gente vê claramente pessoas que têm um medo da igreja sem sentido algum, uma aversão, porque a eclesiofobia é uma aversão aos templos, uma aversão à igreja, e tem gente que você vai falar, até tem um testemunho para contar daqui a pouco sobre isso, enquanto ela não descobre o evangelho, ela vê a igreja como um medo tão grande que ela não consegue nem passar perto. A minha família, né, minha mãe e meu irmão, foram os primeiros a se converter. E eu posso dizer que eu tive um pouco, né, estudando esse assunto. Dessa eclesiofobia. Achando que eu ia perder minha família.
que perder. Ah, sim, sim. Entendi. Entendeu? Que com esse A ideia é que esse se eles entrarem na igreja, eles vão mudar completamente Vão e vão me abandonar. isolar e vão perder a família. isso aí. A igreja vai sequestrar a minha isso aí. família. E tem o outro lado também, né, pastor? E pastora Sandra. Eclesiofobia. Medo, eu tinha esse medo, né, da igreja. Sim, sim. Mas também existe o medo que a igreja pode fazer. Que a igreja também freia muita coisa. Sim, o que ela é capaz O que ela é de gerar na sociedade, né? Exatamente, exatamente. Que não deixa de ser também uma eclesiofobia, não deixa de ser também um medo, né? Talvez por isso as perseguições. Talvez, provavelmente por isso, as perseguições. Então, pastora, o que o pastor falou é interessante, porque esse entendimento é um entendimento recente, ele não é tão latente assim, tão presente. Mas na igreja um pouco mais antiga, lá no final do século XXIX, e lá para a Idade Média mesmo, existia muito forte esse medo, né? Quer dizer, eles entraram para a igreja, vão perder minha família. Né? Em alguns países, se a pessoa entra para a igreja, ela é excomungada, né? Ela é excluída da família completamente. Mas esse medo existia, da família, da pessoa não convertida, falar assim, poxa, minha esposa agora vai ficar na igreja, meus filhos agora, a igreja vai sequestrar minha família e eu vou ficar separado. É verdade, né? Quando, na verdade, pastor, eu entendo que a igreja ela é como um alerta, né? Se as pessoas levarem como um alerta, ela não vai ter esse medo, ela não vai ter essa trava, não é verdade? Como o senhor falou ali de Gênesis, o próprio Senhor Deus, ele deu uma instrução, uma orientação a Adão de que o que ele não deveria fazer. E o que acontece? Devido a ele não ter tido essa prevenção, ele sofreu consequências. Sim. Ele sofreu mal. E as pessoas, às vezes, ela tem essa tendência, né, de colocar esse medo. Essa palavra aí é até diferente, Eclesiofobia. né? Eclesiofobia. Desse jeito. Então, o que acontece? A igreja, ela alerta. Ela dá um alerta, ela sinaliza do que a pessoa, se ela fizer, se ela andar no caminho do Senhor, ela não vai sofrer esse dano, né? Mas muitas e muitas vezes as pessoas têm a tendência a não, aí né, contra, pastor? né? Aí contra. Aí contra. A gente até vê, eu vejo muito, inclusive entre os jovens eu vejo muito, eles têm o medo de perder amizades, como o senhor ficou receoso de perder a família. E ficam receosos, eles têm uma dificuldade de se firmar na igreja por isso. Porque se eu me firmar e realmente agir como crente, meus amigos todinhos vão me abandonar, né? E o que não é verdade, é verdade entre aspas, né? Porque realmente alguns vão se afastar, mas são pessoas que não são suas amigas, porque senão não se afastariam. E alguns que são amigos verdadeiros, eles se afastam, mas depois voltam. Inclusive familiares, eles se afastam, mas depois voltam. Porque a igreja faz isso que a pastora falou. Ela alerta, ela muda a pessoa e a gente vê a mudança para o bem, para melhor, aí eles se aproximam novamente. E nem sempre estão preparados para poder perceber que é um bem, que não é um mal. O tempo vai mostrar isso. Pois é, né? a Bíblia relata, ela fala acerca disso. Eu me entreguei pro Senhor e fui para a igreja. Quando você ouviu a mudança deles. É o que acontece geralmente, né? É como eu oriento o pessoal, não fica assim não, porque isso vai passar. Passa. É aquele choque, né? Quer dizer, é muito difícil, se coloca na posição deles. Você está com o seu amigo, vamos falar parente. Você então está numa festa de Natal, aconteceu isso comigo. Festa de Natal. Numa festa de Natal, lá em casa, eu ainda bebia nessa festa de Natal. Ainda bebia, tinha bebida, tinha um monte de coisa, eu ainda tinha o uso das drogas e tudo mais, eu ainda vestia umas camisas estranhas, eu tinha um gosto para música estranho e aquela coisa bem opressiva mesmo. Aí passa uma semana e na virada do ano eu me converti. Quer dizer, eu entrei o ano novo, naquele ano, uma nova criatura, mudei completamente. Aí a pessoa vem de novo, quando olha, uma nova criatura, uma camisa normal, uma roupa comum, uma música diferente. Trouxe uma bebidinha aqui, um engradado. Poxa, rapaz, entendeu? Quer dizer, a minha mãe me viu lá na calçada, arranhando meus CDs, todinha aquelas músicas, tudo que não prestava para mim. Depois eu vi que não prestava. Quer dizer, no Natal eu estava depressivo ouvindo aquelas músicas, né? Idolatrando aquilo ali. E no Ano Novo, no início, nos primeiros dias, eu estava sentado com meus sobrinhos, botei eles para me ajudar,
tudo sentado na calçada assim, arranhando os CDs um por um. Fiz questão de arranhar um por um. Eu fiz questão de arranhar um por um e suavemente e lixo. Pum. Suavemente e lixo. A minha mãe, me dá pra mim. Eu falei, não serve pra mim, não serve pra senhora. Foi bom isso pra aí. mim, não é E pra jogar. ninguém. Quer dizer, pra eles é muito difícil isso. É uma mudança realmente radical. Verdade. Por isso que a Bíblia fala conversão. Você converte mesmo o caminho Vai pro outro lado. outro lado completamente diferente. Bom, eclesiofobia, é só essa produção mesmo para trazer essas coisas para gente. Olha que são maravilhosos. São maravilhosos. Antes de conhecer a palavra de Deus, já sofreram de algum tipo de medo? Vamos começar pelo senhor. Antes de conhecer a palavra de Deus, o senhor já sofreu algum tipo de medo? É medo de ficar em casa, de não trabalhar, porque medo das pessoas, não, isso aí não. Nunca teve Mas o essa- medo comum, né? Vamos botar assim. Né? Aquele externo, né? É externo que De tá estar tendo um dirigindo no lugar tiroteio em tal lugar. perigoso. Ah, não tem medo não, vou passar. Não, não vou esperar parar. Sim. Né? Mas tinha assim, por exemplo, algum medo de... Barata, rato. de banho de praia. Tem gente que não entra Tem, no tem, nada. tem. No nada de tem medo de ir até o mais fundo um Tem. pouquinho. Não. Não tinha medo. Não lembro desses medos assim. Sim, só que me algo inibia, não. natural mesmo. Natural. E a senhora, pastora Sandra? Ô, pastor, eu tive o privilégio, né? Posso dizer assim, de Conhecer Jesus desde o conhecer início. Jesus desde o Só início. cresceu em berço evangélico. Né? Berço evangélico. Não foi o nosso caso, né, pastor? É. Não foi. Berço evangélico. Eu falo com os jovens, eu falo, vocês são privilegiados. E é por isso que eu luto por vocês, porque a minha juventude toda foi longe de Cristo. Né? Então eu luto por eles muito por causa disso. Eu tenho essa coisa com os jovens por causa disso. Mas vamos lá, a senhora então teve esse privilégio. Pois é, pastor. Eu, com 3 anos de idade, meus pais me levaram, né, para a igreja. E eu cresci nos ensinamentos de Cristo, né? Privilégio mesmo. Mas toda e qualquer pessoa ela tem que ter algo na mente. Não é porque é da igreja ou não é da igreja que ela não tem que combater esses tipos de males. Porque isso, se a gente deixar, se a gente permitir, isso cresce dentro da gente, cresce dentro de nós. E eu me recordo, pastor, o senhor falando, eu me recordo de uma situação que eu vivi já como pastora, adulta, foi quando eu me casei, né? E engravidei. Sonho, né? Tinha aquele sonho de ser mãe. E ali, pastor, o que acontece? Eu comecei a ter uma hemorragia. Comecei a sofrer uma hemorragia e logo fui ao médico, fez os exames. A notícia que veio foi o seguinte: olha, não tem mais feto, é uma má formação. Você está de pouquinho tempo, vai para casa, porque você vai ter um aborto espontâneo. Porém, se passar 5 dias, continuar, volta para o hospital para fazer um procedimento. Pastor, confesso, senhor, pastores, né, eu confesso a vocês que naquele momento me bateu um medo. Por quê? Me bateu um medo muito grande, porque a família toda estava em festa. Primeiro neto, primeiro filho. E quando veio aquele laudo, foi algo que atemorizou. Pancada, né? Pancada. Cheguei em casa chorando. E quando meu esposo chegou em casa, a primeira coisa que ele fez, ele chegou, viu as luzes todas apagadas, acendeu as luzes, falou, levanta. O meu filho, ele não está morto, ele está vivo. A importância de você ter a pessoa de Deus perto de você, né? Segurança. Como que a Bíblia fala, quando um cai, outro levanta. Né? É verdade. Quando um está frio, outro vem e esquenta, né? Ele esquentou com a fé dele, levantou a senhora. Sim, pastor. E o resultado? Veio, não naquele dia. 5 dias depois eu continuava com a hemorragia, foi quando ele, não, vamos ficar firme. Cessou a hemorragia, quando fomos lá, fizemos o exame, o coraçãozinho batendo, sabe? E hoje está aí um rapazão de 20 anos, pastor. Quase Olha a minha que coisa. idade. Opa! Pertinho da minha... Prometido? Ó, resposta rápida agora. Medo é um sentimento comum ou um problema espiritual? Acho que mais pro lado espiritual. Mais pro lado espiritual. Eu Medo. tenho a certeza que é espiritual. Certeza que é espiritual. Certeza. Glória a Deus. Nós vamos ao intervalo, Conexão vai ao intervalo agora bem rapidinho. Você viu que o assunto vai render, já está rendendo.
e eu acho que você ainda tem muita coisa para ouvir. Não saia daí, nós voltamos já. Voltamos com o programa Conexão e olha, hoje falando sobre o medo. Que assunto importante, né? Uma palavra com 4 letrinhas, mas que tem assustado muita gente, né? Medo, assustar, tem tudo a ver, né? A gente está numa época de crise de ansiedade muito forte, depressão, uma coisa muito... Dizem que é o mal do século, já está entrando em outro século e esse mal que está aí. E a gente vê muita gente com medo e às vezes medo de nada. E tem aquele medo que é o medo natural, que é aquela coisa de você observar uma situação difícil e você, lógico, vem o sentimento de medo. Agora, nós estamos aqui com os 2 pastores, o pastor Carlos Magno e a pastora Sandra. E a gente estava falando, terminando o bloco anterior, naquela resposta rápida, se é comum ou espiritual. O senhor falou, acha que é mais espiritual e ela acha que é só espiritual. Natural, comum ou espiritual? Mantém isso aí? Mantém, o senhor deu o seu testemunho. Sim. O senhor era travado. Sim. E hoje o senhor prega. Pois é. A pastora não conseguia falar, cantar. Teve que cantar escondido. O público de jeito nenhum. Hoje é tranquilo, né? É tranquilo. Glória a Deus. Bom, qual a diferença entre temor e medo? Voltando ao assunto, temor e medo. Eu acho que eu comentei alguma coisa em relação ao Adão, né? Quando Deus vem ao entardecer, como era de costume, o Adão e a Eva já tinham pecado, né? E aí perceberam, os olhos foram abertos, perceberam que estavam nus. E aí a Bíblia fala que o Adão teve medo. No texto corrigido diz que ele teve medo, né? Mas aí eu fiquei pensando no filho deles, depois que eles saíram de lá do Éden, o Caim. Porque o Caim, quando ele mata o Abel, Deus manda ele embora, ele fica com medo. Mas ele fala assim, eles vão me encontrar lá fora, eles vão me matar, eu vou ser morto, né? E aí já é um medo diferente, né? Já é um medo de terror, né? De estar aterrorizado. Então, qual a diferença entre temor e medo? O temor a Deus não é medo de Deus, né? Sim. Na Idade Média se aplicava muito isso. Verdade. Tem um historiador francês, Jean Delamure, ganhou muitos prêmios e ele fez um estudo sobre isso. De 1300, saindo da Idade Média e para a Moderna, a 1800. Ele falou sobre o Ocidente com medo. Sim, ele fala do Ocidente, com o demônio do Ocidente. Isso, ele tem um livro, né? Isso aí, tem. O demônio do Ocidente. Isso aí. E o pessoal fala que na Idade Média, na Idade Moderna, as pessoas começaram a ter muito medo de Satanás. Isso aí. E é um medo que a religião, foi o que o senhor falou, a religião impôs esse medo. Se não fizer, como diz o outro, tá lascado. Né, pastora, essa diferença entre temor e medo, então, existe, né? Ela existe, pastor, e eu acredito que o temor, ele é um respeito, né? É uma prevenção que a pessoa precisa ter, né? Eu respeito aquilo ali. Eu não sei nadar, então para que eu vou me atirar numa piscina funda? É uma prevenção, tô temendo. Temor. É um temor. Não é um medo. Não é um medo. Agora, se te empurrarem lá dentro, aí você vai ter medo. Ô, pastor, porque o que acontece? Eu entendo que o medo, ele oprime, né? Sim. O medo, ele oprime, o medo, ele deixa a gente cego. Sim. Como eu falei no início, o medo, ele desestabiliza a gente, né? Então, é totalmente... Eu acredito, sim, que é o inverso. Alguns textos bíblicos, em determinada versão, traz o nome medo, como aquele de Timóteo, eu até separei, 2 Timóteo 1,7. Tem uma versão que fala assim, porque Deus não nos deu um espírito de temor. A outra versão já diz, porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia. E tem outro que já fala, Deus não nos dá o espírito de medo. Aí já fala medo diretamente. A impressão que tem é que às vezes se mistura um pouco, né? O temor e o medo. Mas para a gente que conhece um pouco o Evangelho, a palavra, acho que fica bem claro, né? O que é o medo, aliás, a pastora até colocou muito bem. Ela tem, não é, se ela
está diante de uma piscina funda e ela não sabe nadar, Eu não vou. né? Respeitar aquelas Não, águas, né? respeitar. Isso é um respeito do limite, é um temor. É um temor que eu Né? tenho. Ela teme porque ela tem um limite ali e aquilo ali vai passar o limite dela. Agora, se ela é jogada lá dentro, se ela cai lá dentro, escorrega lá dentro, aí ela vai provar de um pavor. E em algum momento alguém me avisou que se eu mergulhar ali, eu vou afundar. Sim. Né? Então, eu não vou fazer. Sim. Ou seja, o temor é um aviso. Em relação Você tá a sendo avisado. Deus, a gente aprende a não ter medo de Deus. O inverso que era da Idade Média, né? Sim. É, É a opressão, né? Ainda Fazer tem com medo. hoje Tem. ainda hoje alguns resquícios, digamos assim, né? De igrejas, pregadores que impõem o medo, né? Não faz isso, senão Deus vai fazer aquilo, né? E desenham um Deus mau, né? Um Deus vingativo, né? Muitos se apegam até ao Velho Testamento para jogar isso contra a gente, inclusive. Pessoas inteligentes, fazem maliciosamente, hipócrita mesmo. Mas fato é que hoje em dia, eu entendo que essa nova geração, eles estão identificando bem o que é temor e o que é ter medo de Deus. Acho que essa geração nova está mais clareada, digamos assim, em relação É muita a isso. informação, né? A informação chega rápido para eles, são jovens, A internet está aí mostrando tudo, ajuda né? muito, ajuda muito. Até a gente, né? Essa crisofobia, se não tivesse internet, Tá dentro d'água. eu Não tenho que ir na saberia. biblioteca, né? Foi mais fácil. Glória a Deus, né? Vamos lá, então, vamos seguir. Acho que esse tema aí entre temor e medo tá bem desenhado, né? Tá bem resolvido, né? O medo da pandemia e seus efeitos. Bom, a pandemia, acho que todo mundo está no mesmo barco. Eu costumo dizer que essa pandemia ela veio e a palavra que eu encontro para a pandemia é realmente aquela palavra que faz com que todo mundo se entenda como igual. Então, a humildade foi o que eu acho que a pandemia trouxe para a gente, né? Fazer com que as pessoas sejam mais humildes. Por quê? Porque a pandemia atacou qualquer classe. Todas as classes. Qualquer região, foi tudo, foi Cor de geral. pele, cor de nível pele. intelecto, né? Colocou todo mundo por igual. Por isso que eu sintetizo com a palavra humildade a pandemia, porque colocou todo mundo por igual, né? Você viu gente rica, famosa, morrendo e gente pobre vivendo, quer dizer. Então, não teve diferença. A pandemia não tratou ninguém diferente. Mas, em relação a seus efeitos, ela trouxe muito medo até hoje. Eu lembro, uma vez eu estava caminhando de máscara, em plena pandemia, assim, aí saí para caminhar pé de casa, não tinha ninguém na rua, né? Eu tinha sido orientado pelo médico, é só não se aproximar de ninguém, manter uma máscara, e eu só caminhando. E aí veio um carro para entrar num condomínio, eu parei para o carro entrar. Tava começando a pandemia, não estava no auge ainda não. E aí tinha uma senhora lá dentro, e a senhora parecia que tinha saído daqueles filmes, sabe? Aqueles filmes de, sei lá, de morto-vivo, de Walking Dead, né? Ela estava toda paramentada, cheia de plástico em cima, na mão, nos pés. E isso aqui tinha um negoção grandão assim, parecia um negócio de abelha. Radiação. E fechado, e fita assim. Aí eu falei assim, ué, e quando ela saiu do carro, né, para onde ela foi, como é que ela fez, né, para sair e tirar tudo aquilo? E eu falei assim, Jesus, era melhor eu ter ficado em casa, né? E a gente vê que isso aconteceu muito. E até hoje ainda tem resquício ainda de pessoas com um medo excessivo por causa da pandemia. Foi muito grave, né? Tem. Nós somos pastores, né? As igrejas foram abaladas de certa forma. Sim. Muitos membros até hoje não voltaram. E muitos disseram que não vão voltar. A eclesiofobia aumentou. A eclesiofobia aumentou, mas aí dessa maneira Mas vai para o shopping, vai para o mercado, mas na igreja... A senhora teve alguma experiência assim, pastor? Porque eu tive uma. Tive, pastor. Eu tive uma que eu fiquei até um pouco aborrecido, triste, digamos assim, né? Mas eu falo depois. Vamos lá, qual foi? Olha, pastor, tive sim. Eu tive porque na pandemia eu estava em uma igreja e pós-pandemia eu fui transferida para outra igreja. Quando terminou o auge, digamos assim. Quando né? terminou o auge da pandemia, eu estava em outra igreja. Mas, na primeira, eu tive uma experiência que a minha igreja ela era na Baixada Fluminense
E lá, pastor, eu confesso ao senhor que pandemia não existiu. Não existiu, especificamente em Belfor Roxo. Não existiu. Seguiu normal. Seguiu normal. Vida que segue. As igrejas, elas fecharam, foi dado a ordem, né? Que era para a gente poder estar atendendo as pessoas Com ela fechada. online, fechado. E as pessoas foram para a porta da igreja, mas pastora, não vai ter culto. Nós estamos aqui e tudo estava aberto naquele bairro, pastor. Menos a igreja. Menos a igreja. E eu abri. E eu confesso, senhor, que eu tive uma experiência lá tremenda, porque eu tive que fazer diversos cultos, a igreja cheia, e eu fiz um propósito, eu fiz um ato de fé. Eu clamei ao Senhor pedindo a Deus que ninguém dali iria morrer por conta desse vírus. E, pastor, aconteceu realmente. Eu, no período de 2 anos... Mas isso foi a sua fé. Foi a fé. É. Minha, por E conta deles, do né? Porque eles que pediram, né? Foi o povo. Eles que O pediram. povo veio, abraçou. Então, realmente, eu não enterrei ninguém ali por conta da bom, pandemia. Já na outra igreja, quando eu fui transferida de uma igreja para outra, primeiro culto eu cheguei e tinha 8 pessoas num domingo de Santa Ceia. Aquilo para mim foi um impacto muito grande. E quando eu recebi as fichas, tinha um bolo de ficha de membros da igreja que, infelizmente, tinham morrido. Tinham morrido. Que coisa, sabe? né? Então, foi um divisor Quer realmente dizer, a de igreja águas. que aparentemente se cuidou, morreu gente. A igreja que aparentemente não se cuidou, não morreu ninguém. Foi, pastor. Eu Né? tive essa experiência. Então, eu estava no mercado. Você sabe que o mercado também, né? Tinha gente entrando de máscara, gente sem máscara, gente luva. criticando, gente falando, gente luva. Aí uma senhora de máscara parou e me reconheceu. O senhor não é um pastor que passa na televisão de vez em quando? Eu falei, sim, sou eu. Ah, eu amo a igreja de vocês. Eu amo a igreja de vocês. E nesse período a gente não está indo na igreja, porque eu parei de ir na igreja. Não tem como ir na igreja, né, com essa pandemia. Aí eu olhei em minha volta assim, o mercado estava cheio. E ela estava de papo com uma pessoa sem máscara. Eu Isso falei, no auge da pandemia? É mais ou menos. Aí eu falei para ela assim, minha senhora, olha a sua volta. Tá cheio o mercado. E a senhora estava conversando com um homem ali sem máscara. A senhora não pode ir na casa de Deus, não pode vir aqui? Aí ela ficou me olhando, não, pastor, mas a igreja é diferente. Eu falei, a igreja é diferente, a igreja é a casa do Senhor, onde a gente usa a fé, é muito melhor do que estar aqui. É bem diferente. Aí eu tive que falar, né, porque eu não aguentei, falei, mas eu estava de máscara, devidamente de máscara, andava com álcool gel, fazendo todas os... Eu fiz tudo direitinho, entendeu? Eu não fechei minha igreja, eu fiz minhas reuniões, fiz online. Teve um períodozinho curto que as pessoas realmente pararam de ir, mas depois começaram a voltar. Agora, foi uma época difícil. Isso a gente não pode negar. E os efeitos continuam. Né? E não foi só da pandemia. Quando apareceu a vacina também. Sim. Que aí começou a ter o medo da vacina, né? Vai virar jacaré. E, assim, o que eu observei, voltando um pouquinho da pandemia, muitas informações falando sobre Sim. morte. Informações morte, e desinformações. É, exatamente. Informações que mais desinformavam do que informavam. Isso causou... Então, a gente vê que se ouvir muitas palavras que amedrontam, Gera o medo. Gera o medo. E é um medo exagerado, né? Exagerado, Não isso. que... Lógico, a pandemia foi séria. Ninguém está dizendo que não sim, foi. Por sim, isso sim, foi sim. pandemia, né? Não foi uma epidemia, foi pandemia. Pandemia, mundo todo. Foi sério, foi grave, muitas mortes e tudo mais. Aí houve muitas jogadas políticas, enfim, não vamos entrar nesse mérito aqui. E com isso, nós, como sempre, sobe para o povo, né? E sobrou para a gente. Mas os efeitos eram graves. Eu falava esses dias sobre a morte de Jesus na cruz do Calvário. Como que aquela morte na cruz fazia com que os presos, os condenados, eles morressem asfixiados, né? Eles iam perdendo a capacidade de respirar, até porque pendurado, o diafragma ele era contraído, né? Então já tinha dificuldade. Mas também por perda de sangue líquido, aí os órgãos começavam a entrar em falência, porque o coração não podia bombear, não tinha sangue para bombear, então ele ia perdendo a capacidade parando, e terminava morrendo porque não conseguia respirar, né? E aí eu fiz uma comparação com essa pandemia, o desespero das pessoas que não conseguiam respirar, que é o básico, não conseguiam respirar.
Quer dizer, aí alguns tinham que ser entubadas rapidamente e aí com isso algumas não voltaram, né? Algumas até não foram bem tratadas, infelizmente, porque aí entra um monte de situação política, a gente não vai entrar nesse mérito, claro. né? Mas podiam ter sido, no meu ponto de vista, mas não foram. E aí você vê que é algo muito grave, né? Além dos efeitos do medo, que é o que a gente está falando aqui hoje, da ansiedade, que aumentou muito, a depressão, que aumentou muito. E como o senhor falou, tem gente até hoje isolado. Tem. Até hoje tem gente que me pede... Sedentarismo, né? Fica muito tempo em casa. E no ambiente só de casa, qualquer pessoa já tem depressão. E pegaram em casa também, não mudou nada. Não adiantou nada se não vai ficar dentro de casa. Verdade. Não adiantou muito. Olha, vivendo... Perdão, deixa eu beber um pouquinho d'água aqui. Vou aproveitar só embalo aqui. Bom, só para limpar a garganta, né? A gente limpa a garganta com água, né? Não tem esse negócio de alambique pra gente, não. Sai pra lá, coisa ruim. Bom, vivendo 1 de João 4:18. Eu estava separando aqui, 1 de João, a carta da 1 de João, capítulo 4, no versículo 18, que diz assim, ó: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Aí esse teme aqui teme no sentido de medo mesmo, né? Aquele que tem medo, ele então não é aperfeiçoado no amor. Dá a impressão com esse texto que medo e amor não têm conexão, né? Então, estava falando sobre informações. Muitas informações sobre o medo. A pessoa que tem um pouquinho, vai ouvindo só aquilo, acaba aumentando, né? Sim. O contrário, o medo e a fé são opostos. A fé vem pelo ouvir a palavra. Quando a gente começa a ouvir a palavra de Deus, vai gerando em nós uma certeza, uma confiança em Deus, né? Certeza e confiança, então o medo está se afastando. Vai se afastando. É isso, pastor? É desse jeito, pastor. Eu acredito que o diabo ele sempre fez de tudo. Ele até o dia de hoje ele tenta fazer isso, mudar a glória de Deus. O que o Senhor Deus ele fala de coragem, o diabo tenta colocar o medo, não é verdade? E vai, levanta-te. Não, fica caído, fica prostrado. Então se alegra, não, fica triste. Pois é, então eu acredito nisso, que o inimigo ele faz isso. Ele tenta mudar a glória de Deus, ele tenta mudar todo o mandamento, toda a palavra que Deus nos orienta. A ideia dele, então, se ele puder prender o crente, vamos falar do cristão, da pessoa convertida, se ele puder prender essa pessoa no medo... Ele vai fazer isso. Ele vai fazer isso. Vai. É uma prisão, né? É uma prisão. É uma prisão. É uma prisão, né? Que mesmo estando numa igreja, sendo convertido, às vezes talvez até de berço, como era no caso da senhora, mas se essa pessoa ela não para exercitar a fé, para olhar mais para a palavra, mais em andar pela fé realmente, e ela começar a andar por vista, vai ser travada. Vai travar. E o medo trava mesmo, né? Trava. Nós temos exemplos na Bíblia, né? Vários exemplos Temos o rei Josafá, vou botar no Antigo Testamento, que ele ouviu que seria invadido, Judá seria invadido por 2 países, depois ele viu que eram 3, e bateu medo nele. Sim. O que ele faz? Ele fica, botar entre aspas, curtindo aquele medo? Não. Ele vai para a presença do Senhor, convoca um jejum, chama o povo para orar com ele. E vence aquele medo. Vence o medo e vence aquela batalha. Quer dizer, então a gente pode dizer que o medo, ele está permeando a vida de todos, né? Sim. Parece um demôniozinho assim, né? Andando, permeando a vida de todos. Cabe a nós, então, buscar na fé, buscar na palavra, buscar nos conceitos que Deus traz pra gente, essa capacidade de nos livrar dele. Eu nem sei se a palavra é livrar, porque ele vai ficar ali ainda, né? É um sentimento que vai estar sempre presente. Mas, assim, aprender a combatê-lo. É isso aí. E não trava a pessoa. Tem pessoas que são profissionais excelentes, mas ficam com medo e não expõem aquela habilidade que tem. Então, a minha reunião, uma vez o meu líder, o pastor Lauro Doriel, que hoje é líder lá em Rio Grande do Sul, um abraço para o pastor Lauro Doriel, vocês podem procurar ele aí em Rio Grande do Sul, que é um servo de Deus tremendo. E ele me permitiu fazer uma reunião dele, rapaz. Ele fez um propósito de 3 cultos e o fechamento era quinta-feira, no dia do meu culto, né?
E ele falou, ó, pastor Ednilson, esse dia é o seu e eu tenho que fazer uma viagem, que foi mandada a direção fazer uma viagem para fazer um culto em outro lugar, então você vai fazer no meu lugar. Ah, eu fiquei feliz da vida, rapaz. Já estava pregando, né? Feliz da vida, né? Aí, quando chegou na quinta-feira, eu peguei o microfone, quando eu entro assim, eu olho, aí aquela igreja forrada assim de gente, e eu olhei assim, todo o povo de domingo, o povo do meu pastor, né? Não era o meu povo, é o povo do meu pastor, né? Aí eu falei assim, caramba, se eu errar, eu erro com o povo do meu pastor, né? Aí, rapaz, vou te falar, tive que vencer o medo naquele dia, hein? Porque o microfone fazia assim na minha mão, e eu mandava o povo cantar, o povo cantou mais meia hora ainda depois que eu entrei para eu poder acalmar e vencer aquele medo, mas eu venci, glória a Deus, e fiz esse culto, e foi uma benção para mim. Agora nós vamos ver a opinião das pessoas na rua, é o quadro O Povo Fala. Nós vamos à rua ver essas opiniões, na volta a gente vai comentar mais sobre isso, então eu espero que esse programa esteja sendo uma bênção para você e através desse momento vai ser ainda melhor em nome de Jesus, tá bom? Vamos às opiniões do povo, vamos ao Povo Fala e o Conexão volta já. Me trava. Paralisa, né? Tu fica com medo de fazer determinadas coisas, acaba ficando travada. O medo é um pouco complicado, mas às vezes ele me motiva também, né? Fazer algumas coisas que trava às vezes, né? Trava. Acho que é da própria natureza, né, humana. E eu também já passei por várias coisas assim de medo. Até raio já caiu em mim. Então eu morro. Falou medo, eu entro em pânico mesmo. Ele me motiva. Me motiva porque ele me coloca sempre novos desafios, né? Onde tem algum medo, tem sempre alguma novidade. Olha, ele mais trava do que motiva. A gente que tem família, né? A gente se preocupa muito com a família. Então eu sei que a minha falta vai dar muito problema para minha família. O medo me trava, porque nós estamos vivendo num país de muita violência. Então, em todo local você é ameaçado. O medo impede toda a família, eu, meu marido, minha filha, de sair à noite. Por exemplo, eu moro numa região que hoje está com um conflito, né? Aquela área ali de Jacarepaguá. E então a gente não sai à noite, não anda de ônibus, não passa em torno do local que está acontecendo esse tumulto todo. Então o medo acaba travando e a gente fica prisioneiro da nossa própria casa. Bom, acho que é a mesma opinião, a maioria tem a mesma opinião, né? Como que o medo trava, como que o medo para, como que a gente precisa aprender a lidar com o medo. E nada melhor do que a própria palavra de Deus para lidar com isso. Pastores, eu até trouxe aqui Isaías 41:10, que Deus fala assim, não temas porque eu sou contigo, né? Não te assombres porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel, na atualizada, né? Tem tradução que ele fala medo diretamente. Esse não temos é no sentido de não ter medo mesmo. Nesse caso, a gente já falou que o medo trava, o medo para, o medo rouba sonhos, né? Porque se a pessoa para, ela não realiza, né? Se ela está parada, não vai realizar. Mas assim, tem como vencer pela palavra, né? Com certeza. Eu acho que a falta de conhecer, né, a palavra de Deus aprisiona, prende. Nós podemos citar vários exemplos na Bíblia Sagrada de pessoas com medo, citei, né? Acabei de citar o Josafá, né? Josafá, mas olha, tem outros tantos. Tem vários. Nós temos o caso do Eliseu, que estava cercado. Sim. O auxiliar dele saiu, viu a cidade cercada. O Elias, que foi para a caverna pedir a morte com medo, né? Entendeu? Um servo que fez fogo do céu descer. Pastora, então a gente entende que com a palavra a gente consegue vencer, como o pastor falou. A gente precisa olhar para a fé, né? Não olhar para as circunstâncias, né? Sim, verdade. Deus, ele promete o melhor para todos nós. Nós temos o direito de desfrutar de tudo que a terra tem de melhor. Mas se você continuar preso no medo, você não vai conquistar, você não vai conseguir. Sim. Olha, talvez você pense assim, poxa, parece fácil eles falando. Não é que parece fácil, a gente não está aqui jamais diminuindo a sua dor, a sua adversidade, nada disso.
A gente sabe que não é fácil, todos nós passamos por situações. E todo mundo passa por situações. Mas a gente provou de uma fé que realmente pode mudar essa situação e tirar você dessa situação. Por isso a gente fala desse jeito, com essa autonomia, com essa autoridade, porque a gente sabe que Deus pode fazer. Nós vamos agora ao X da questão. Vamos lá. O X da questão de hoje, eu vou trazer aqui Isaías mesmo, 41:10, que eu falei ainda há pouco com os pastores, porque Deus garante que Ele não vai te deixar assombrado. Ele garante que Ele vai estar te fortalecendo, te sustentando e te ajudando. Eu acho interessante esse texto de Isaías 41:10, porque ele fala, não temas porque eu sou contigo. Então ele está falando com uma pessoa que já está nesse estado de medo. Ele pega uma pessoa no estado de medo e fala, não tenha esse medo. Não tenha por quê? Porque eu sou contigo. Eu te sustentarei, eu te fortalecerei, eu estarei ali com a destra, minha destra fiel, que é o próprio Senhor Jesus, a destra dele, né? Para ajudar você. Então o X da questão é esse. O medo existe, o medo é real, ele pode ser intrínseco ou estar diante de você bem latente, mas se você buscar a Deus, Ele vai lhe ajudar em nome de Jesus. Eu creio, já saí disso, você pode sair também no nome do Senhor, tá bom? Pastores, chegamos ao final, foi tão rápido. Tão rápido. Já? Já. Mas haverão outros convites. Nossa equipe vai estar mais para frente aí, convidando, porque terão outros convites, foi um prazer, com certeza. Pastor Carlos Magno, foi um prazer ir lá em Curicica. Curicica, Estrada dos Bandeirantes, 4998, em frente, a referência é em frente ao BRT de Curicica. Fácil de encontrar, domingos 8, 18 horas, você me encontra lá. 8 e 18 horas. Pastora Sandra Coelho Neto. Coelho Neto, pastor, fica ali na Avenida Pastor Martins Luther King Jr., 9943. Domingo você me encontra lá em 2 horários, 8 da manhã e às 18 horas. Olha, as igrejas têm outros horários também, lógico, né? Mas o domingo tem sido muito especial. Aliás, eu também, aqui em Bangu, eu tenho estado aqui na rua Coronel Tamarindo 2030, em frente à estação de trem de Bangu, e todos os domingos tem sido muito especial. 7 da manhã, 9h30, 15 e 18 horas. Venha nesses horários e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Tem sido especial demais. Deus abençoe então. Olha, foi um prazer mais uma vez. Vocês possam voltar. Foi uma bênção. Eu acho que as pessoas que participaram do programa, eu creio que eles vão ter um conceito um pouco diferente agora do que eles estão passando, porque é um tema muito grave, muito sério, né? E a gente com leveza conseguiu trazer aqui algo que eu acho que vai fazer essa pessoa pensar, não, se eu for para esse Deus aí, eu vou perder esse medo, não perder, mas eu vou vencê-lo toda vez que vier bater na minha porta. Sair dessa situação o mais rápido possível, né? Em nome de Jesus, foi um prazer, tá bom? Olha, amigos, o nosso programa Conexão agora também está no YouTube. Procura lá, Conexão, o título é Medo. Você vai achar esse programa e vai achar os outros também, que a gente já trouxe para vocês. Então, o Conexão está no YouTube. Vai lá, busque lá. Eu sei que você vai gostar bastante, não vai se arrepender, tá bom? O programa Conexão vai ficando por aqui. Foi um prazer estar com vocês. Até o próximo programa, em nome de Jesus.